Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento. Hoje é quinta-feira e por isso o briefing é dedicado ao domínio do planeamento aqui no Ministério da Economia e Planeamento. Para esta edição temos disponível o Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, e à sua direita temos também disponível o Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estatística, Dr. Camilo Seita. Peço a vossa atenção para o briefing que vai ser feito pelo Secretário de Estado, Dr. Milton Reis. A vossa atenção. Bom dia, Excelência. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Durante o período de 11 a 23 de setembro de 2020, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em três temas. O relatório de balanço de execução do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, referente ao primeiro semestre de 2020, o Plano Anual 2021 e a monitorização dos projetos públicos estruturantes e com impacto social e econômico. No que diz respeito ao processo de conclusão do relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2022, referente ao primeiro semestre de 2020, somos a informar que o mesmo será apreciado hoje em sede da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. Depois da aprovação final do documento, daremos mais detalhes. Relativamente ao Plano Anual 2021, o Ministério da Economia e Planeamento continua a trabalhar com os órgãos do Sistema Nacional de Planeamento, com destaque para os setores da educação, saúde, ação e proteção social e as administrações municipais, com a finalidade de conferir maior abrangência territorial às ações a programar no setor social. Neste quesito, o MEP procederá à avaliação e alinhamento das informações prestadas com os programas de ação do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, de modo a conceder maior consistência e coerência ao Plano Anual 2021. Reiteramos que o Plano Anual 2021 vai priorizar projetos e atividades do setor da saúde, educação, proteção e assistência social, projetos com capacidade de impactarem positivamente a produção nacional e projetos com financiamento assegurado. A nível da monitorização dos projetos públicos estruturantes e com impacto econômico e social, o Ministério da Economia e Planeamento está a trabalhar com a UMAP, que é a Unidade de Monitorização dos Projetos do Executivo, afeta a Casa Civil do Presidente da República, na busca de sinergias para a maximização da qualidade da despesa, racionalização da utilização dos recursos disponíveis e asseguramento da observância dos prazos na execução de referidos projetos. A UMAP foi constituída com o objetivo de acompanhar a implementação dos projetos de investimento público estruturantes e com impacto econômico e social e tem, entre outras, as seguintes responsabilidades: criação de um sistema de monitorização dos projetos prioritários, alinhamento dos projetos prioritários de iniciativa presidencial com os objetivos e as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, coligir e organizar em tempo real as informações necessárias sobre o estado de execução dos projetos do Executivo, de modo a agilizar a tomada de decisão em tempo útil pelo titular do Poder Executivo. Identificar e resolver oportunamente os eventuais riscos e constrangimentos verificados na implementação dos projetos, através da gestão partilhada e concertada das diversas etapas da sua execução. Muito obrigado pela atenção. Vamos agora fazer um ponto de situação sobre o recenseamento agropecuário e pesca, RAP, e o recenseamento das empresas, REMP. Para mais desenvolvimento, está aqui conosco o Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estatística, a quem passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, prezados jornalistas, caros colegas, diretores. É um prazer para nós estarmos aqui pela primeira vez. Desde já agradecemos, Sua Excelência, Sr. Ministro, Sr. Secretário e caros diretores. Bom, nós temos em curso atualmente, e devemos ser um dos países a fazer este desafio enorme,
2 grandes recenseamentos. Dos 3 recenseamentos que o mundo tem, que os INES, que os países fazem, nós estamos neste momento a realizar 2. É mesmo um desafio tremendo. Não por vontade própria, mas devido ao calendário e devido, digamos assim, a questões administrativas. Portanto, estamos a referir ao recenseamento da empresa de estabelecimentos, que nós chamamos de REMP, e também o recenseamento agropecuário e pescas. Permita-me, Sr. Secretário, começar pelo REMP, que é muito mais rápido da abordagem. Ele está, pese embora a questão do Covid, que ficamos cerca de 2 semanas no mês de março, entre março e abril, parados completamente no âmbito do estado de emergência, mas conseguimos reatar logo. Terminamos Luanda, porque assim foi programado. Começamos primeiro por Luanda e depois atacamos as outras 17 províncias. Luanda está terminada. Nós tivemos para Luanda, cerca de 48 mil empresas e estabelecimentos recenseadas. Estamos agora praticamente a mais ou menos 2 semanas de terminar as 17 províncias. Está tudo a correr da melhor maneira possível. Temos tido, do quando em vez, algumas recusas, mas é normal. Essas recusas depois são tratadas a um nível também dentro da estratégia de comunicação e da abordagem. E atualmente nós temos registradas ou recenseadas cerca de 68 mil empresas e estabelecimentos. Contamos provavelmente chegar aos 70 e qualquer coisa, um pouco mais, até o dia 9 de outubro, altura em que está previsto terminar, e depois ficarão residualmente algumas empresas que nós iríamos insistir por uma ou outra razão de estarem fechadas, de não quererem responder. Portanto, dia 9, nós terminaremos então o grosso da atividade de recolha. E depois vamos então fazer aquilo que também está previsto com os grandes contribuintes. Aí é um processo já um bocado diferenciado, ou seja, iremos com a AGT, portanto, verificar a lista dos grandes contribuintes e diretamente com eles, ou via remota, portanto, pedir toda a informação, sobretudo contabilística deles. Portanto, é um processo já muito mais de domínio, muito mais administrativo, para comatar então aquilo que é o recenseamento de empresas e estabelecimentos e depois, no espaço de, se calhar, um mês e meio, nós virmos a público com os resultados que, a nosso entender, atualmente estão a ser muito interessantes daquilo que era a nossa expectativa. Termino de dizer que o nosso receio era de encontrar muitas empresas fechadas, não é? Devido à situação que nos encontramos. Sim, fechadas, mas não definitivamente, na sua maior parte. As razões todos nós aqui sabemos, mas o nosso objetivo foi recenseá-las, georreferenciá-las, não é? E ter a informação toda para alimentar o nosso ficheiro único de empresas e também para assessorar e apoiar a tomada de decisão do Ministério da Economia e Planeamento, e não só. E acho que estamos no bom caminho em termos de realização e já tiram-nos um peso muito grande nesta grande realização que é o recenseamento de empresas e estabelecimentos. Também dizer que está incluído neste pacote as empresas informais, visíveis, ok? Visíveis, seja, é aquela que nós sabemos que ali está e funciona ali, não é aquela que está aqui e amanhã está ali, porque estas praticamente são quase impossíveis de fazer o tracking e metodologicamente não devemos fazer. Isto em termos do recenseamento de empresas e estabelecimentos. Em termos de recenseamento agropecuário e pesca, este é o grande monstro, permita-me a expressão, metodologicamente muito complicado mesmo. Mas depois de cerca de 18 meses de preparação que nós viemos anunciando e com o vosso apoio, nós estamos atualmente, digamos, muito bem encaminhados em termos da primeira fase. Este recenseamento tem 3 grandes fases. Em termos de recolha, porque preparação é todo um trabalho que tivemos que fazer. Nesta primeira fase, nós estamos a fazer a recolha do comunitário, vou já explicar o que é, e também da listagem. A listagem significa que nós vamos passar em revista um pouco mais de 25 mil aldeias que existem no país. O trabalho de preparação que nós fizemos, conseguimos localizá-las, e também as cerca de 3.200 unidades primárias de recolha ou seções censitárias para as áreas urbanas e periurbanas. Bom, poderão dizer, mas o recenseamento agropecuário e pesca na área urbana e periurbana, sim.
nós conhecemos a realidade do nosso país. Se nós formos para Viana, para Cacoaco, já não estou a falar Kisama, porque Kisama e Colibengo são municípios de perfil rural, mas vamos ver que encontramos extensões com alguma agricultura, não é? Então não podemos deixar de fora. E por isso é que na área urbana e periurbana nós referenciamos as unidades primárias de recolha ou da amostra, que são as seções censitárias. Portanto, para esta tipologia e geográfica, nós temos cerca de 3.200 unidades primárias da amostra ou de recolha, ou seções censitárias, área periurbana e urbana, e um pouco mais de 25 mil aldeias. Atualmente, nós estamos em cerca de 63% de recolha da listagem e do comunitário. Estamos a prever finalizar esta primeira fase, grosso modo, tudo fechado, finais de outubro. Finais de outubro nós estamos agora com cerca de 63% de recolha daquilo que era previsto. Estamos no bom caminho também. Portanto, a listagem é isso, é passar em revista. O comunitário o que é? O comunitário é passar nas aldeias ou nas comunidades e ver quais são os meios de produção que essas comunidades têm. Vocês lembram-se que no Quando Cubango, o senhor governador, portanto, há dias inaugurou, esquece-me o nome exatamente, uma espécie de um núcleo agrícola na comunidade, não é? É justamente isso que nós também estamos a fazer. Ir para essas comunidades e perguntar quais são os meios que elas têm. Têm meios mecanizados, têm apoios, quais são as dificuldades. Isso é que nós chamamos de comunitário. Estamos a fazer o comunitário e a listagem. E depois vamos começar a formação para as explorações empresariais, já acho que no mês de outubro, que é a segunda fase, não é? E depois, na última fase, vamos também fazer a recolha junto às explorações familiares. Essas duas recolhas já vão ser feitas por amostras representativas, ou seja, proporcionais ao tamanho, ou seja, se nós tivermos uma aldeia com 1.000 e tal agregados, e do outro lado vamos ter uma aldeia com cinco agregados, por força da razão, aquela de 5 não vai ser representativa, não nos vai dar a informação necessária que nós queremos, não é? Portanto, é assim que nós vamos fazer a seleção, portanto, dessas unidades de recolha para as explorações familiares, sobretudo. Portanto, estamos em crer que até fevereiro, se tudo correr bem, se a pandemia do Covid deixar esse espaço, nós possamos terminar o trabalho de campo e depois mais 2 meses para finalizar a informação processual. Portanto, constrangimentos, recusa, algumas. Algumas onde o RAP é refém de uma situação, não é? Que as comunidades, quando vêm chegar, pensam que o RAP está a trazer algo material e não é, e então é necessário conversar, comunicar e explicar. Outras questões políticas, de que não, vocês aqui não podem entrar porque precisamos de autorização, enfim, coisas do terreno, não é? Que nós com comunicação, com insistência, vamos resolvendo. Tivemos isto no Ambo, no Bié, tivemos o Ambo Bié, nas províncias do Zaire, Malange, Uís, temos dificuldades de acesso que vamos precisar de apoio da Força Aérea, porque há aldeias que para lá chegar não tem como, nem de moto, nem de carro, temos que ter apoio aéreo, são poucas, mas precisamos. Portanto, grosso modo, este é o ponto da situação, está a correr bem. Temos cerca de quase 3.000 pessoas a trabalharem conosco, entre recenseadores, os funcionários das EDAs do Ministério da Agricultura e Pesca, a administração municipal. Eu, pessoalmente, tenho 20 grupos do WhatsApp. Cada uma das províncias, um grupo, onde, por vezes, temos vice-governadores e administradores nestes grupos, pessoal de campo, que nos permite ter a informação em primeira mão. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que aconteça, temos a informação e aí podemos, então, em conjunto, e está a ser muito útil em termos de comunicação, ir resolvendo as coisas paulatinamente, e acho que estamos de bom caminho, muito esforço, os jovens estão a trabalhar muitíssimo bem, com muito sacrifício, como devem imaginar, rios, canoas, estamos agora a enviar as motos para as zonas de difícil acesso que vão começar a sair, portanto, este final de semana,
temos ido de canoas, enfim, questões de trabalho de campo, mas de facto com nossos jovens que estão a responder positivamente a estes desafios. Portanto, Sr. Secretário de Estado, caros jornalistas, colegas, em primeira instância são essas informações, depois poderemos estar disponíveis se assim for necessário. Obrigado. Está feita a primeira parte do briefing, agora estão as entidades aqui disponíveis para eventuais perguntas e respostas, se as houver. Os nossos colegas jornalistas que quiserem colocar questões devem dizer o nome e o órgão que representam. Não temos questões? Não temos questões? Sim. Helder Jeremias, Jornal de Angola. Muito obrigado, caros senhores secretário-geral para Planeamento e diretor nacional do Instituto de Estatística. Realmente cheguei escassos minutos atrasado, mas queria fazer uma questão ao senhor secretário, queria um esclarecimento ao senhor secretário, aliás, diretor do Instituto Nacional de Estatística. Quanto ao número de efetivos que referiu há bocadinho, que está a trabalhar, não é, nesta empreitada do RAP, e o número de efetivos que está a trabalhar no recenseamento de empresas. No entanto, gostaria de saber quais são os critérios para que esses funcionários estejam inseridos neste trabalho. Obrigado. Sim, diretor. Sim. Muito obrigado, Presidente Jeremias, Jornal de Angola. Bom, número de efetivos do RAP, como eu disse, são cerca de 3 mil. Quando eu estou a referir a 3 mil, já estou a colocar os recenseadores, os motoristas, os cartógrafos, os supervisores de campo, os informáticos, os técnicos das EDAs, estações de desenvolvimento agrário, enfim, e também os técnicos de administrações municipais. Portanto, 3 mil. Relativamente ao RAMP, nós temos cerca de, com Luanda já de fora, porque Luanda era, digamos, como sempre, um monstro. Com Luanda já de fora, nós temos cerca de 300 pessoas, inquiridores e mais cerca de, não, lá temos muito mais, cerca de 40 motoristas por aí, 18 informáticos, enfim, cerca de 400 pessoas no RAMP. Bom, como é que eles são contratados? Nós optamos, e como é a tendência nas instituições agora, da contratação via online. Todos os concursos do INE agora são lançados no Jornal de Angola e no portal, e todos aqueles interessados devem candidatar-se através do portal do INE. Todos, absolutamente todos, até os motoristas, todos. Vão para lá, têm o perfil, têm aquilo que é necessário, carregam os documentos, e o próprio sistema por si só já começa a classificar esses candidatos de acordo com o perfil, de acordo com os anos de experiências, enfim, já faz uma pré-seleção. Depois, nós, de acordo com o número que nós precisamos, aqueles que forem selecionados passam teste. E o teste também tem muito pouca intervenção humana no sentido de pegar o papel e estar a fazer, não. Nós temos o teste no sistema, os candidatos, tirando para os motoristas, obviamente, aquelas profissões, enfim, que são muito particulares. Portanto, eles vão para lá, têm o teste num tablet, fazem o teste em 15, 20 minutos, mandam a sua resposta e, como a resposta já está no sistema, automaticamente sabe se ele passou ou não. Portanto, basicamente é esta. Não há intervenção humana no sentido de pegar, de corrigir, é assim que nós fazemos em todo o país. Absolutamente em todo o país. Isto vocês depois podem indagar os agentes que estão a trabalhar no campo.
Relativamente aos efetivos, portanto, e como é que eles são, esses são os critérios de contratação. Bom, há províncias que tivemos muitas dificuldades, Cabinda, por exemplo, as províncias do Norte tivemos algumas dificuldades em termos de especialidade, como informáticos, foi uma dor de cabeça, cartógrafos também, mas conseguimos encontrar na medida do possível e está todo mundo a trabalhar. Muito obrigado. Não sei se fui completo. Mais alguma questão? Jaime Reas, jornalista da ANGOP. Eu gostava de saber da parte do senhor secretário de Estado que ações concretas que estarão sendo feitas ao nível da parceria entre o Ministério da Economia e Planeamento e a UMAP para que se busque então sinergias para a maximização da qualidade da despesa pública, a racionalização da utilização dos recursos disponíveis, assim como também o asseguramento da observância dos prazos na execução dos referidos projetos. A outra, o senhor Camilo Saita, não sei se devo também endereçar ou fica para depois. Não, melhor fazer já. A outra era relativamente à previsão do recenseamento das empresas. Até agora, quantas já foram recenseadas? Qual é o horizonte para o término do tal recenseamento e qual é o número de empresas que prevém, então, recensear? A mesma pergunta também se coloca ao nível do recenseamento do RAP, no caso. Ok, obrigado. Ok, muito obrigado, caro jornalista Jaime. Viagem. Reais, muito obrigado. Não, relativamente à sua questão, como nós referimos, a UMAP é a unidade de monitorização dos projetos executivos que está feita à Casa Civil do Presidente da República e tem como missão, não é, acelerar a implementação daqueles projetos com impacto econômico e social, essencialmente, assim como aqueles projetos que são de iniciativa presidencial, e fazer esse alinhamento com o Plano Nacional de Desenvolvimento. É nesta senda que nós estamos a trabalhar com a UMAP para que haja esse alinhamento numa primeira fase, e numa segunda fase, a interligação das plataformas eletrônicas. Nós, no Ministério da Economia e Planeamento, estamos a desenvolver a plataforma que é o portal do PDN, e a UMAP está a desenvolver o portal dos projetos prioritários. Então, tem que haver uma interligação dos sistemas e um alinhamento para que as ações prioritárias de iniciativa presidencial e aqueles projetos estruturantes estejam realmente alinhados com os objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional. Obrigado. Diretor Camilo. Sim, obrigado, secretário. Bom, eu por acaso acho que já disse, já falei sobre isso, mas poderei repetir sem problema. Quantas empresas já estão recenseadas? Eu tive aqui há bocado. Nós temos um sistema de monitorização em direto, em tempo real. Neste momento, eu estou a falar convosco, vão entrando empresas que vão sendo recenseadas. Para ser preciso, neste momento estão recenseadas 65.932 entre empresas e estabelecimentos. Neste momento, se calhar dentro de 5, 10 minutos vai aumentar. Portanto, este é o número preciso atualmente. Quando é que pensamos terminar? Para ser preciso, com a devida margem de erro do campo, de alguma coisa que possa surgir, 9 de outubro. Atenção, 9 de outubro, as 17 províncias atualmente, não é? Porque Luanda já terminamos em Luanda há cerca de um mês e meio. Entretanto, o RAMP não termina ainda. O RAMP temos depois os grandes contribuintes, que é um processo administrativo junto à AGT e também remotamente, para aferirmos, portanto, toda a informação contabilística, sobretudo, e tudo que está associado, não é? Número de trabalhadores, enfim, tudo aquilo que o RAP nos poderá dar. Bom. Nós, no início do recenseamento,
nós tínhamos uma previsão daquilo que poderia ser em cerca de 50, 55 mil empresas, no início. Previsão que nós tínhamos o FUE, Ficheiro Único de Empresas ou de Unidades Empresariais. Então, esta era a nossa, digamos assim, baseline. E já estamos a ver que já ultrapassamos e vamos de longe, não é? Portanto, isso é já um bom indicador em termos de economia. Agora, temos que ver a estrutura depois dessas empresas, setor da atividade, formal e informal, onde estão, enfim. Mas, portanto, em relação àquilo que era baseline, aquilo que nós estávamos a prever, já se ultrapassou de sobremaneira, não é? Portanto, o término, dia 9, depois, se calhar mais um mês e meio, esperemos que esse processo administrativo com os grandes contribuintes não seja assim tão difícil, mas vai ser muito mais preciso, porque é com eles que nós temos que ter uma informação muitíssimo mais robusta, em termos de qualidade da informação. Provavelmente poderemos vir a público com a informação, os primeiros relatórios final do ano, princípio do próximo ano, não é? Para ter segurança, porque também temos uma variável que não dominamos, é a pandemia. Não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Então, mas no cronograma de atividades, estes são os parâmetros que nós temos. Ainda não. Ainda não. Ok, muito obrigado então por terem participado desta conferência de imprensa. Vamos só, conferência de imprensa, briefing, que é o resumo da atividade, daquilo que mais importante aconteceu a nível do Ministério da Economia, no domínio do planeamento. Vamos só recordar que acabou de acontecer mais uma reunião do Comitê de Apoio ao Crédito e às Vendas, uma reunião que acontece diariamente aqui no Ministério da Economia e Planeamento, que junta os gabinetes de desenvolvimento económico integrado, os representantes do INAPEM a nível das 18 províncias e também portanto, o INAPEM Central e o Ministério da Economia e Planeamento. Hoje dá início a Feira do Escoamento da Produção Nacional, na cidade do Lubango, província da Huila, uma feira que visa efetivamente dar acesso ao mercado aos produtores nacionais daquela região do país. Outras feiras estão agendadas para outras regiões do país e conforme forem acontecendo, nós também vamos fazendo aqui o ponto de situação. Obrigado pela atenção daqueles que estão a nos acompanhar pela internet e obrigado aos jornalistas que se predispuseram para vir aqui à sala de imprensa Carlos Rocha de Lola para fazer a cobertura deste briefing. Muito obrigado, até a próxima. Bom dia.